Hoje nós vamos relembrar o que é um heap, que é uma estrutura de dado importante, a primeira que a gente está vendo nesse curso, e a gente vai discutir também como é que funciona o heap sort, que é um algoritmo de ordenação construído a partir de heaps, um algoritmo que junta as melhores propriedades do intersection sort com as melhores propriedades do merge sort, ou seja, ele é um algoritmo in place com custo computacional n log de n. Vamos lá. Vamos começar primeiro relembrando o que é um heap. Um heap é uma árvore binária, ou seja, cada nó tem no máximo 2 filhos, com uma propriedade bem específica, que é a chamada propriedade do heap. Tá? Essa propriedade do heap ela é definida assim: todo nó dessa árvore ele tem que ser, o valor nesse nó tem que ser menor ou igual que o valor no pai desse nó, tá ok? Então, isso é o chamado heap máximo. Existem dois tipos de heap, o heap máximo e o heap mínimo, tá? Então, o heap máximo é um heap tal que, para todo nó do heap, o valor no nó é menor ou igual que o valor no pai desse nó, exceto pela raiz da árvore, que não tem pai, tá ok? Analogamente, a gente pode definir o que vem a ser um heap mínimo. Tá? O heap mínimo, análogo ao heap máximo, né? Ele tem a propriedade que o valor em cada nó é maior ou igual que o valor no seu pai. Tá? Por exemplo, essa árvore da direita tem a propriedade do heap máximo, porque se eu pegar um nó arbitrário, não sei, 9 talvez, tá? O valor aqui nesse nó, 9, é menor que o valor no pai, 10. Por sua vez é menor que no pai dele, 16, o valor no pai dele, 16, tá? Então isso acontece para qualquer nó dessa árvore. Então como é que a gente representa um heap? Um heap ele pode ser representado por uma lista com dois atributos, tá? Normalmente a lista vai ter o comprimento dela, eu vou incluir um atributo a mais que eu vou chamar de tamanho do heap, tá? Então a lista tem um comprimento, o comprimento da lista aqui, tá? E que é o número de elementos dessa lista, e eu incluo um novo atributo chamado comprimento do heap, que é o número de elementos que eu vou incluir no heap, tá? Observe que a única coisa que eu tenho que respeitar aqui é que o comprimento do heap tem que ser menor ou igual ao comprimento da lista, tá? Vamos dar um exemplo. Vamos considerar essa lista aqui. Essa lista tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ops, perdi a conta. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elementos, tá? Então, o comprimento dessa lista é 12. E eu estou definindo um heap a partir dela com heap size igual a 10, com o comprimento do heap igual a 10. E aí, se eu quero construir esse heap como uma árvore, né, o que é que eu faço? Começo no 15, isso vai ser minha raiz, tá? Minha raiz está aqui. E vou preenchendo da esquerda para a direita, nível por nível. Depois eu venho com 10, aqui, 12, vem para cá, e assim por diante, né? 5, 7, 9 e 7, que vão ocupar o nível 2 do meu heap, e finalmente 3, 2 e 4. Tá? Note que eu parei aqui no 4, por quê? Porque eu estou determinando que o meu tamanho de heap é igual a 10. Então eu tenho que parar no elemento 10 da minha lista, que começa no 1. Tá? Então esse aqui é o A1, se a minha lista é A, esse aqui é o A1, A2, etc, etc, etc. E esse aqui é o A10, tá? E aí eu paro. Observe que nem toda lista vai ser um heap, tá? Pois a árvore que você constrói, né, dando uma lista, pode ser que eu não consiga construir exatamente com essa lista um heap, né? Porque quando eu construir
a árvore binária, a partir dela, ela pode não respeitar a propriedade do heap, tá? Mas eu posso sempre modificar a lista, reordenando seus elementos, de modo que ela passa, depois de uma reordenação, ou seja, vira outra lista, ela passa a ser um heap, tá ok? Isso é chamado processo de heapificação, tá? Vamos pegar um exemplo aqui de lista que não é um heap, sei lá, 5, 7, 8, sei lá, 10, por exemplo. Se eu vou transformar isso numa árvore, né? Eu vou começar com o 5 aqui, depois eu vou incluir o 7, tá? O 8 aqui, tá? Deixa eu trocar esse 10 por um 3, talvez. 3. E aqui eu vou incluir o 3, tá? Note que essa lista não... Bom, essa lista... eu posso construir uma árvore a partir dela, né? Seguindo essa regra, começo com a raiz é o primeiro elemento e vou preenchendo da esquerda para a direita, tá? Note que essa árvore, ela não tem a propriedade do heap máximo, porque o 5 é menor que o 7, por exemplo. Ela poderia até ter a propriedade do heap mínimo, mas ela também não tem a propriedade do heap mínimo, porque o 3 é menor que o 7, tá? E o 3 é filho do 7. A propriedade do heap mínimo exigiria que o 3 fosse, que o valor nesse nó aqui fosse maior que o valor no seu pai, tá? Então isso não vale. Então essa lista não é representada por a árvore que ela representa não é um heap, tá? Mas eu posso, após um conjunto de operações, né, após um processo chamado heapificação, eu posso transformar essa lista, né, reordenar os elementos dessa lista para virar um heap. Ok, então vamos falar desse processo, começando pelo heapify. Para que serve o heapify, tá? E como deve ser a lista de entrada do heapify, tá? O heapify é um processo que serve para transformar... Antes de mostrar o pseudocódigo, deixa eu comentar sobre para que serve o heapify. O heapify serve para, a partir de uma árvore binária, transformar essa árvore para ela ficar mais próxima de ser um heap, tá? Então vamos para o slide anterior. Aqui eu tenho essa árvore binária, deixa eu copiar ela e levar para o próximo slide. Então essa árvore binária aqui. Então, vou começar com ela. Tá aqui minha árvore binária. Eu quero transformar essa árvore binária num heap, tá? E eu vou fazer isso usando esse processo heapify, tá? Ora, primeiro eu vou fixar o fato de que eu quero transformar essa árvore no heap máximo, tá? A partir de agora a gente só vai falar de heaps máximos, heaps mínimos. Os processos para heaps mínimos são análogos. Então, observe que nesse nível, se eu considerar a subárvore nesse nível, ou seja, a subárvore aqui é trivial, só tem o nó 3, nesse nível a propriedade de heap vale por vacuidade, então eu não tenho o que fazer. O 3, essa subárvore aqui trivial formada pelo 3 é um heap, tá? Note também que nesse nível a propriedade do heap também vale, porque a partir do 7, né, eu tenho um heap máximo, 7 é maior que 3. Onde é que o heap falha? A propriedade de heap falha? Falha aqui nesse nível, no nível 5, tá? Então o que é que o heap faz? Ele melhora um pouco essa árvore, aumentando uma etapa, né, um nível, a propriedade do heap, tá? Ele vai trocar a posição desse nó com os nós que vêm abaixo, de modo que a árvore tem a propriedade do heap um nível a mais, tá? Como é que ele faria isso aqui? Ele trocaria ele pega o 5 e olha para o maior filho dele, no caso o 8, e troca o 5 com 8, tá?
Então essa árvore vai mudar para árvore 8, 7, 5, 3, que passa a ser um heap, tá? Então, a lista de entrada do heapify tem que ter a propriedade, ele vai ter duas entradas, ele vai ter basicamente a posição do nó, ele vai ter a lista, aqui é a árvore, e a posição do nó, onde eu vou aplicar o processo de heapificação, tá? Onde eu vou aplicar o heapify, tá? No caso aqui eu estou aplicando o heapify na raiz, mas eu poderia aplicar em qualquer nó, tá? Com a condição de que a partir desse nó, a subárvore que começa nesse nó, tá? A subárvore que começa nesse nó, ele tem a propriedade do heap, exceto pelo próprio nó, que falha, né? Ou seja, as duas subárvores que partem do nó têm a propriedade do heap, tá? Então vamos discutir o pseudocódigo para heapificar uma lista, uma árvore a partir do índice i. Então vou dar como entrada, como eu falei, uma lista e o índice i do nó que eu vou aplicar o processo de heapificação, tá? Então a primeira coisa que eu faço é considerar uma variável chamada largest, que eu vou inicializar ela com o i, tá? E aí eu olho para o filho da esquerda, o índice do filho da esquerda do i, tá? Eu vou verificar se o filho da esquerda satisfaz ou não a propriedade de heap. Como é que eu faço isso? Tá? Eu olho para o valor. Primeiro, tem que ter filho da esquerda, tá? Então, o filho da esquerda tem que ser menor que o comprimento da entrada, para que possa existir o filho da esquerda, senão não existe filho da esquerda, aí eu paro, tá? Se existe o filho da esquerda e o valor no filho da esquerda é maior que o valor na posição i, tá? Então o que é que eu faço? Eu atribuo esse valor largest, vai receber o filho da esquerda largest vai receber esse valor left, né? Que é o filho da esquerda. Eu paro esse if, tá? E continuo. Até agora, o que é que eu fiz? Eu peguei o índice i, olhei para o filho da esquerda dele, 2i, tá? E olhei para a do left, chequei se ele é maior que o array aqui, array left, chequei se ele é maior que o array do largest, que no caso era o i, tá? Se for, eu defino o largest como sendo esse valor aqui, tá? E aí continuo, tá? Olho para o filho da direita, agora o right, e faço a mesma comparação, tá? Se o right existir e o valor no right for maior que o largest, ou seja, se o valor no filho da direita for maior que no filho da esquerda, então eu defino o largest como sendo o filho da direita, tá ok? Então o que é que eu fiz? Simplesmente eu peguei o i, né? Olhei para o filho da direita dele, 2i, tem índice 2i, e o filho da esquerda e o filho da direita, né? O filho da esquerda tem índice 2i, o filho da direita tem índice 2i mais 1. Chequei se a de 2i é maior que a de i, se for, esse vai ser o largest, e depois chequei se o a de 2i mais 1 é maior que o largest, que pode ser a de 2i ou a de i, dependendo do que aconteceu na etapa anterior. E se ele for, eu atribuo o largest como sendo o filho da direita, tá? Ou seja, eu comparo entre esses três, qual é o maior valor entre esses três índices, qual é o maior valor da lista, nesses índices, tá? Bom, se por acaso o largest ele for diferente do i, tá?
Então, o que é que eu faço? Eu troco o valor da lista em AI pelo valor da lista no largest, tá? E continuo a partir daí, né? Ou seja, digamos que o valor do largest foi, né, o valor em 2i, tá? Então, comecei com i, chequei quanto é que era a lista no A de i e descobri que ela é menor que a lista no A de 2i. Bom, isso ocorreu, quer dizer que o valor do largest é 2i. E aí, faço a mesma checagem para 2i mais 1, tá? E, bom, se por algum acaso depois dessa checagem o maior valor tiver no filho, aí eu vou trocar, digamos que o filho da esquerda, eu troco o valor da lista em i pelo valor da lista no filho dele, tá? 2i, tá? E continuo o processo de ripificação a partir desse novo índice, tá? Repito o algoritmo recursivamente. Agora, ao invés de começar antes, eu tinha começado em i. Agora eu vou começar nesse valor de do largest, que pode ser 2i ou 2i mais 1, dependendo de como foi a troca, tá? Então, volta lá nesse slide aqui, tá? Perceba que aqui eu comecei o meu processo de ripificação com essa lista e com o valor de i igual a 1, que é a raiz, tá? Ou seja, eu comecei no 5. Comecei aqui, tá? E aí chequei quem era o maior. Em princípio, o 7 era maior, mas depois quando eu chequei o 8, eu descobri que o 8 é maior que o 7. Então esse aqui virou largest. Ele virou, na primeira etapa, no primeiro if, quem virou largest foi o 7, mas no segundo if, quem se transformou no largest foi o 8, tá? Aí eu troquei o 8 de posição com 5, ok? Apliquei aquela linha que troca de posição, tá? E a partir daí eu apliquei o meu processo de ripificação nesse índice, tá? Com a entrada 5 e com o índice 3. E não tenho o que fazer porque não tem mais nenhum filho para verificar. Então minha lista virou um heap aí nesse caso, tá? Ela tem a propriedade de heap. Antes ela tinha até o nível 1, agora tem até o nível 0 também, tá? Ok, vamos continuar. Então, qual é que é a linha? Qual a linha que faz com que esse algoritmo seja recursivo, né? Olha para o pseudocódigo aqui atrás e observe que essa linha final transforma esse algoritmo no algoritmo recursivo. Ok, então vamos para esse exemplo, né? Calcular o heapfire para essa lista aí na posição 2, tá? Então vamos primeiro construir a árvore a partir dessa lista, tá? Então começo com 10, depois coloco 4, depois coloco 3, coloco 5 e finalmente coloco o 1, tá? Será que isso é um heap? Não, isso não é um heap. É claro ver que a propriedade de heap falha nesse nó, tá? 4 é menor, não é um heap máximo, certamente. Também não é mínimo, mas enfim, definitivamente não é um heap máximo, porque quando eu checo a propriedade do heap no 4, nesse nó aqui que tem valor 4, a propriedade do heap falha, tá? Quais são os índices desses nós? Esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2, aqui é o índice 3, esse aqui é o índice 4, esse aqui é o índice 5. Se eu fosse representar isso como uma lista, seria... Bom, já está aqui.
Tenho que fazer. É essa lista aqui, tá? Muito bem. Então, vamos aplicar o heapify para essa árvore, né? Então, a primeira coisa que eu faço é checar se o nó... O heapify está começando no 2, então eu checo se o nó... se o valor no nó 2 ele é maior que o valor no filho dele, que é o 4, tá? E de fato ele é menor. Então eu guardo esse valor, tá? E checo se esse valor é menor do que o valor do filho da direita, que é 1. E ele é maior de fato. Então o maior valor entre os dois, de fato, é o 5. Deixa eu botar isso de outra cor. Então 5 é o maior valor, é o maior filho do 4. E aí eu faço o que? Troco o 4 pelo 5. O valor 4 pelo valor 5. Obtendo uma nova árvore, que é essa árvore aqui. Tá, então, primeira etapa do heapify vai me dar uma árvore que é assim: 5, tá? 4, 1, 3. Ok. Bom, continua a aplicação do heapify aqui no 4. Tá? Bom, não tenho o que fazer, porque a partir do 4 minha árvore já é um heap, então eu não faço nada e paro o algoritmo, tá? Observe que agora minha árvore virou um heap, tá? E eu fiz exatamente uma operação, ou seja, na verdade eu fiz mais de uma, fiz 2 comparações mais uma troca, né? 3 operações. Mas o número de operações é proporcional à altura que eu movimentei esse 4. Ele podia ter descido até um pouco mais se a minha árvore fosse maior, tá? Mas o valor 4 vai descendo na árvore, na subárvore que começa nele, até encontrar o lugar adequado para ele ficar, tá? Então, o número de operações que eu executo é θ da altura da árvore, tá? Θ da altura da árvore. Da subárvore que começa no nó I, tá? Que é um parâmetro do heapify, ok?